pouco sobre conceito. A irresignação diante de uma decisão é algo bastante natural, sendo por esta razão que os sistemas processuais normalmente apresentam formas de impugnação das decisões judiciais. O direito ao recurso não pode ser visto como uma proposta natural ou mesmo como uma decorrência necessária dessa inconformidade. O contexto cultural em que o processo civil está inserido, ele influencia na precisão ou não do direito ao recurso e a maneira de como pode ser exercido. Isso quer dizer que a existência ou não do direito do recurso, a sua extensão e mesmo a quantidade de recursos cabíveis são questões que não podem ser analisadas de formas dissociada da cultura em que se aloca determinado sistema processual civil. Assim como todos os objetivos por eles visados, daí é imprescindível afastar qualquer ideia de que a contingência de todos estarmos submetidos à falibilidade da condição humana por si só justifica a existência do direito ao recurso e a revisão irrestrita e constantes da decisão judiciárias por todas as instâncias do Poder Judicial. Existem inúmeras maneiras de impugnação ou de atos judiciais, mas nem todos configuram hipóteses de recurso. Em todos os meios de impugnação de atos judiciais, existe em comum a finalidade de obter-se a rescisão do ato impugnado, seja conseguido sua anulação, seja reformando seu conteúdo, ou ainda, excepcionalmente, buscando o seu aprimoramento. As demais formas de impugnação de decisão judicial que não se encaixam na definição de recurso são comumente chamadas de sucedâneos concursais. Os recursos eles podem ser classificados basicamente a partir de 3 critérios distintos. O primeiro, finalidade, o segundo, abrangência e o terceiro, autonomia. A classificação mais importante é aquela que diz respeito à prescritiva do nosso sistema recursal. É nesse sistema que aparece a distinção entre recursos ordinários e recursos extraordinários. Os recursos ordinários visam a justiça da decisão e estão direcionados à interpretação do direito a partir do caso concreto. E os recursos extraordinários, eles visam a unidade do direito e estão vocacionados à interpretação do direito a partir do caso concreto. De acordo com a súmula 640 do STF, é cabível recurso extraordinário contra decisão proferida por juiz de primeiro grau, nas causas de alçada ou por turma recursal de juizado especial, cível e criminal. Este foi o conceito de alguns recursos. Continuando, a nova sistemática recursal. Juízo de admissibilidade e juízo de mérito. Assim como acontece com qualquer espécie de ato ou de procedimento, também o ato recursal submete-se a pressupostos específicos necessários para que se possa examinar posteriormente o mérito do recurso interposto. Chama-se de juízo de admissibilidade, que pode levar ao conhecimento ou ao não conhecimento. Apenas depois de admitido o recurso é que se poderá indagar a respeito da possibilidade de provê-lo ou desprovê-lo, ou seja, juízo de mérito. É possível dividir esses pressupostos em intrínsecos e extrínsecos. São pressupostos intrínsecos, cabimento, interesse recursal, legitimidade recursal, inexistência de fato impeditivo do direito de recorrer. São pressupostos extrínsecos, regularidade formal, tempestividade, preparo. Cabimento. Só podem ser considerados recursos aqueles meios de impugnação
expressamente arrolados em lei. Interesse recursal. A fim de que possa o interessado recorrer-se do recurso, é fundamental que possa antever algum interesse na sua utilização. Legitimidade recursal. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou fiscal da ordem jurídica. Inexistência de fato extintivo do direito de recorrer. Certas circunstâncias, quando presentes no processo, acabam alterando os direitos processuais conferidos aos sujeitos do processo. Assim também pode acontecer com o direito de recorrer, que pode ser objeto de disposição de vontade capaz de extinguí-lo. Tem-se nesse ponto a figura da renúncia ao direito de recorrer, como principal instituto. A parte prejudicada por certa decisão judicial pode renunciar ao direito de interpor recurso, acelerando com isso o procedimento. Especificamente quanto ao recurso extraordinário e ao recurso especial, constituem pressupostos intrínsecos a existência de decisão de única ou última instância, o expresso enfrentamento da causa constitucional ou da causa federal do acórdão recorrido. Ainda especificamente quanto ao recurso extraordinário, constituem pressupostos intrínsecos de admissibilidade a existência de repercussão geral da questão constitucional debatida no recurso extraordinário. São pressupostos extrínsecos do direito de recorrer: regularidade formal. O exercício do direito de recorrer submete-se aos ditames legais para a interposição e tramitação do recurso. Não obstante, possa o interessado ter direito a recorrer, o recurso somente será admissível se o procedimento utilizado pautar-se estritamente pelos critérios descritos em lei. Tempestividade. O prazo para interposição do recurso deve ser compatível com aquele previsto em lei. Preparo. O procedimento recursal exige, tanto como qualquer outro processual, certos gastos do Estado, que devem, a princípio, ser suportados pelo interessado. Assim, a interposição de recurso exige que o interessado deposite os valores necessários à sua tramitação, aí incluída a importância destinada a promover a remessa e o posterior retorno do recurso ao tribunal. Inexistência de fato impeditivo de direito de recorrer. O interessado pode ter o direito de recorrer, mas esse direito pode estar inibido por alguma causa externa. São duas basicamente as situações que geram essa consequência no direito brasileiro: a desistência e o não pagamento de algumas multas previstas pelo Código de Processo Civil. Efeitos dos recursos. Efeito devolutivo, translativo, suspensivo, expansivo, substitutivo e obstativo. A interposição de recursos opera no plano processual inúmeros efeitos em maior ou menor intensidade. São basicamente 6 os efeitos dos recursos. São eles. Devolutivo. O efeito devolutivo é o que atribui ao juízo recursal o exame da matéria analisada na decisão recorrida e expressamente impugnada pelo recorrido. Por depender de expressa impugnação da parte, desde que constitui uma manifestação do princípio da demanda no âmbito dos recursos. Translativo. Esse efeito também diz respeito à cognição do tribunal sobre a causa. Todavia, ao contrário do efeito devolutivo, que depende de expressa manifestação da parte, já que somente se devolve ao conhecimento do tribunal a matéria impugnada, o efeito translativo opera ainda que, sem expressa manifestação de vontade do recorrente, trata-se de efeito inspirado no princípio inquisitório. Efeito suspensivo. Há decisões que somente produzem efeitos depois de escoado o prazo recursal para a sua impugnação, como, por exemplo, a sentença. Nestes casos, afirma-se que o recurso é recebido no efeito suspensivo, embora esse não suspenda propriamente os efeitos da decisão recorrida, uma vez que ainda não foram gerados, mas evite que a decisão produza efeitos até o julgamento do recurso. Expansivo.
A decisão oriunda do julgamento do recurso pode atingir outras pessoas, que não o recorrente, e outros atos processuais, que não o recorrido. Substitutivo. O efeito substitutivo indica que, uma vez conhecido o recurso, a decisão do juízo, ariquém, qualquer que seja o seu conteúdo, substituirá a decisão recorrida. Efeito obstativo. A interposição do recurso tem o condão de obstar a preclusão e a formação da coisa julgada, mantendo o processo pendente até o seu julgamento. Continuando a fala de meus colegas, o recurso de apelação será interposto em 15 dias úteis contra a sentença desfavorável ao recorrente. Divide-se tal recurso em parte de mérito e parte de preliminar, em que devemos nos atentar a atacar as decisões interlocutórias que não comportarem agravo de instrumento, para, na ocasião do recurso de apelação, se buscar a reforma ou a nulidade da decisão interlocutória prejudicada. Ademais, o recurso de apelação deve ser preparado, isto é, recolhidas as custas necessárias e comprovado o recolhimento sob pena de não conhecimento do recurso de apelação por deserção, desrespeito a um dos pressupostos extrinsecos. O recurso ordinário permanece tendo que ser interposto no tribunal de origem, cabendo ao seu presidente ou vice-presidente determinar a intimação do recorrido para, em 15 dias, apresentar as contrarrazões, conforme consta no artigo 1028, parágrafo 2º do CPC de 2015. O recurso de apelação é aquele que visa reformar ou anular ou anulação de sentença proferida. Sentença é o ato do juiz que põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, resolvendo ou não o mérito, bem como extingue a execução nos termos do artigo 203, parágrafo 1º do NCPC. O artigo 203 fala sobre os pronunciamentos do juiz que consistirão em sentença, decisões interlocutórias e despachos. Resolvidas as disposições expressas dos procedimentos especiais, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim à fase cognitiva do procedimento comum. Vamos lá, dando continuidade à nova sistemática recursal. Falar um pouco sobre o tal do recurso especial. De acordo com o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal, somente será cabível quando o acordo recolhido contrariar o tratado ou lei federal, ou negar-lhe vigência, julgar válido ato do governo local contestado em face de lei federal, dar à lei federal interpretação divergente do que lhe haja atribuído outro tribunal. Além disso, convém destacar que não cabe pressuposto contra decisão das turmas recursais, ou seja, órgãos de segundo grau dos juizados especiais, nos termos da súmula 203 do STJ. O referido recurso somente será cabível quando tiverem se esgotado os recursos ordinários previstos na legislação processual vigente. Para interpor, a parte deve anteriormente pré-questionar a matéria, ou seja, a necessidade de ter havido um debate anterior sobre as alegações dos recursos, conforme o artigo 1029, caput no CPC, e o artigo 102, inciso 3º, e o artigo 105, inciso 3º da Constituição Federal. O recurso especial é o meio utilizado para contestar perante o Superior Tribunal de Justiça uma decisão proferida por um Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça Regional Federal. Qual o prazo para a interposição do recurso especial?
mudança referente aos prazos do novo CPC 2015, os prazos recursais não unificados. Todos os recursos podem ser interpostos dentro de um prazo de 15 dias, com a exceção de embargos declaratórios. Falando um pouco sobre o recurso extraordinário, ele é um meio pelo qual se impugna perante o Supremo Tribunal Federal uma decisão proferida por um tribunal estadual ou federal, ou por uma turma recursal de um juizado especial, sob a alegação de contrariedade, decretar afrontar o sistema normativo estabelecido na Constituição Federal. Qual o cabimento do recurso extraordinário? Essa é uma pergunta legal, né? É utilizado para contestar gastos de direito constitucional, de acordo com o artigo 102 da Constituição Federal também. Podem de um acordo usado, primeiro, for contrário a uma norma da Constituição, declarar que uma lei ou tratado federal inconstitucional, julgar como violabilidade da lei, ou um ato de governo que seja contestado em razão de uma prévia da Constituição Federal, julgar com validade uma lei local, fruto de uma lei federal. O artigo 102, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele fala da repercussão geral das questões constitucionais discutidas, né? No caso, nos termos da lei, já na petição do recurso extraordinário, segundo o Código do Processo Civil, no CPC. A lei do artigo 1029 do novo CPC define que a petição deve conter obrigatoriamente os seguintes itens: exposição dos fatos e do direito recorrido. Deixa eu lembrar. Clara demonstração de que o recurso é cabível. Lembrar a última. Razões pelas quais se deseja a reforma ou inalabilidade da decisão recorrida. Isso tudo conta com 15 dias de prazo, né? Tanto na área processual civil como na área processual penal. E qual delas? Qual a diferença do recurso extraordinário do especial? São recursos previstos no artigo 994, inciso 8º do novo CPC. Tal agravo pode ser interposto por quem teve recurso especial ou extraordinário, inadmitido seja parte terceira prejudicada do Ministério Público. O embargo de divergência também, né, já atribuído ao assunto também, trata-se de um recurso obtido, uniformizado da jurisprudência interna do Supremo Tribunal Federal e do Supremo Tribunal de Justiça. A divergência que nós se referimos que autoriza a interposição de embargos de divergência. Pode verificar-se na aplicação do direito material ou do direito processual. A comprovação imediata, digamos assim, do recolhimento da precariedade para admissibilidade dos embargos de divergência, nos termos também atribuídos do artigo 1007, cap do novo CPC. É isso, muito obrigado.